Cena rapidamente, dá pra gente pontuar as nossas notas aqui, porque a galera já tá pontuando, o site tá 1000 aqui, já tem uma média do público, mas eu queria dar as notas aí com você rapidamente. Vamos lá. Rafael, de 0 a 10. 0 a 10 pra mim é 8. 8. Vou na sua. 8. 8 também, tomou 2 gols, mas nenhum dos dois culpa dele. Alan Franco. Alan Franco jogou do lado errado, então 6, nota 6. Eu daria 5,5, mas vamos no 6. Arboleda. Arboleda foi o que menos deu problema hoje na defesa, nota 6,5. Nota 6,5. Tá bom, siga o relator. Sabino. Sabino, 3,5. Eu daria os 2, mas vamos no 3 então. Vamos no 3. Cedric Soares. Cedric Soares, pra mim, nota 4,5, vai, porque ele também perde um lance ali que a bola cai no pé dele, 4,5. Foi novamente mal, assim, leitura de jogo também. Alisson. Alisson, nota 5,5. Tá, pode ser 5,5. Pablo Maia. Pablo Maia, eu vou colocar também um 5,5 para ele, cara, porque eu acho que o meio de campo não funcionou bem. Eu acho que dos 3 volantes ele foi o melhorzinho, mas beleza, vamos no 5,5. Marcos Antônio. Marcos Antônio, para mim, foi nota 3,5 também. Foi igual o Sabino, para mim, foi muito mal. Muito mal, perdido no jogo. Enzo Dias. Enzo, para mim, 4,5. As laterais do São Paulo hoje foram bem fracas hoje também. No esquema de 3-5-2, se os laterais não dão certo, se não for bem, o time não vai bem. Oscar. Cara, o Oscar, eu acho que assim, por mais que ele esteja voltando de um tempo parado, e não é nem culpa dele, claro, né? Mas eu acho que o Oscar hoje ele foi muito abaixo, um dos piores em campo. Então, como eu dei nota 3,5 pro Sabino, pro Marcos Antônio, eu repito pro Oscar aí, 3,5. 3,5, daria até menos, mas realmente, vamos manter o critério. André Silva. Putz, o André foi, olha, do mesmo nível que eles, para mim 3,5 também, porque ele não conseguiu fazer algumas funções básicas ali, mesmo que a bola não tenha chegado nele, né? Mas quando chegou ele também não foi bem, né? Também, não consegue, parece que o André não consegue sustentar a bola, não consegue, tem dificuldade no domínio, enfim. Aí entrou o Ferreirinha, primeiro ao entrar. Cara, o Ferreirinha foi pra mim, a válvula de escape do time, né? Ele teve um lance ali que ele devia ter tocado a bola, mas pra mim foi o cara mais lúcido ou perigoso no ataque. Então, pra mim, o Ferreirinha foi 6,5 ali. Beleza, vamos seguir 6,5. Bobadilha. Putz, 100%, né? Ele entrou faltando pouco tempo, vamos colocar uns 5, 5,5. 5, fechou. É. Rian Francisco. O Rian, eu acho que é um cara que ele vai ainda cavar um espaço de titular nesse time, cara. Em pouco tempo ele conseguiu fazer algumas funções que o André não fez. Eu vou colocar 6 pro Rian. Cara, eu achei que toda vez que o Rian entra, ele entra bem, cara. É inacreditável como ele não tá sendo utilizado mais ainda. Hernan Crespo, pra gente finalizar. Cara, ele chegou agora, né? Eu acho injusto atribuir alguma coisa ao Crespo nesse momento. Acho que ele teve erros, por exemplo, do posicionamento de defesa, inverteu o Alan Franco ali, eu acho que não foi uma boa. Acho que ele demorou para mexer no time, esperou tomar o gol para mexer, não gostei disso, mas, cara, ele chegou agora, eu não tenho como ser injusto com ele, então eu colocaria 6 pro Crespo pela leitura dele de não vir pro Maracanã com uma proposta de jogo de encarar o Flamengo no peito aberto. Mas eu acho que ele erra quando o São Paulo fica muito acuado o jogo inteiro. Então, 5,5. 5,5. Tá aí, tá dado. Então, lembrando que você também que tá aqui no chat acompanhando, pode ir lá. O comentário tá fixado aqui com o link, tá? Para vocês darem as notas de vocês. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Ferdinand, que está sempre com a gente, muito obrigado. O São Paulo precisa vencer o próximo jogo de qualquer maneira, senão a crise vem forte. Aí, semana que vem, Lucas, é crise no São Paulo, não é crise do Flamengo. Mas eu quero perguntar para vocês, a Miri já deu um spoiler, o que você espera para o São Paulo nessa temporada, agora com a estreia do Crespo, e o que você espera para o Flamengo? Do título brasileiro, acho que é favoritíssimo. Já tem uma certa gordura, um estilo muito próprio, um elenco maravilhoso que ainda vai ter reforço, né, pelo visto. E do São Paulo me preocupa muito, porque, como eu falei no começo do programa, não foi um jogo apático do São Paulo. O São Paulo jogou no seu limite, e mesmo assim, perder de 2-0 e poderia até ter sido goleado, principalmente pelo volume do primeiro tempo. Então me parece muito claro que o São Paulo precisa de reforço. Acho que o Crespo está no começo de trabalho, obviamente. Eles não vão ter reforços, né? Pelo que a diretoria falou. Então, parece que um lateral direito no máximo, né? E o que não resolve o problema. Tentar buscar essas soluções, talvez dar espaço para o Rian Francisco, que está pedindo passagem, tentar adaptar o Ferreirinha como titular, porque mesmo com a oscilação dos dois, tecnicamente eles são melhores do que o restante. Tentar colocar o Lucas Moura à disposição, porque, convenhamos, ele joga muito pouco. Tá sempre com um desconforto muscular, com sobrecarga, vira e mexe e tá com algum problema. O São Paulo, partindo de um Lucas Moura e de um Oscar, é um time que, por mais que seja difícil encaixar os dois em questão de marcação, são dois caras talentosos. Hoje era um time que defensivamente deu o máximo, mesmo assim o Flamengo atropelou em boa parte do jogo, e quando precisou atacar, mostrou também as suas deficiências. Então me preocupa, o São Paulo nesse momento luta na parte de baixo da tabela. O Crespo tem potencial de reverter, vem com esquema tático novo, boas ideias. O Zubeldia me parece que já estava aí no seu limite, mas me preocupa. Para mim, o Flamengo favoritíssimo ao título, e o São Paulo, se não contra-ataque, me parece o cenário, vai brigar na parte de baixo da tabela, porque não tem muito onde ir. O Caleri faz falta, mesmo que ele não estivesse tão bem, é esse cara que a qualquer momento ele pode achar um cabeceio, ele faz um pivô, ele incomoda. O André Silva é uma postura muito passiva. Então hoje era o São Paulo lutando, se esforçando, suando. Quando conseguia respirar, o André Silva ou o Oscar perdiam a bola rápida, a bola voltava e vinha o Flamengo. Então é um time que não tem muitas opções. Então, já que é isso que se tem, que pelo menos tem um time mais técnico. Tente recuperar o Lucas, porque a partir de um Lucas, Oscar, Ferreirinha e Rian Francisco, por exemplo, é um time que tecnicamente é ok no ataque. Mas se pensar só na defesa como o Crespo pensou hoje, contra essas equipes melhores como o Flamengo, o São Paulo vai acabar perdendo. Vamos fazer um intervalo muito rápido para dar tempo de você entrar aqui no YouTube e deixar seu like. Na volta a gente volta com a entrevista coletiva do Felipe Luiz explicando a ausência do Pedro entre os relacionados. A gente volta já. Mas a gente segue ao vivo aqui no YouTube e eu quero trocar a enquete para a gente saber o que vocês estão achando do Crespo no São Paulo. Então a nova enquete é a seguinte: como foi a reestreia dele? Regular, decepcionante, ou você tá mais positivo aí, você vota no tem potencial de melhorar. Olha lá. Tá boa essa enquete, né, Alissa? Boa não foi, porque 2-0 não foi boa. Olha, Domi, eu acho muito difícil avaliar em um jogo, e especialmente o Crespo, que teve o tremendo azar de estrear contra o melhor time do campeonato fora de casa. Então, assim, se ele consegue um empate ou uma vitória, seria extraordinário, visto que ele teve um tempo para treinar, obviamente, né? A saída do Zubeldia acontece no começo da parada, mas ele agora é o primeiro jogo dele nessa reestreia. Lembrando que o Crespo, quando teve a primeira passagem pelo São Paulo, foi na pandemia, então ele está convivendo no campeonato, né, no futebol brasileiro com torcida pela primeira vez, e aí já faz isso direto no Maracanã lotado. E eu acho que fica claro aquilo que a gente já sabia. O problema do São Paulo não era o Zubeldia, não tem mágica no São Paulo. Tira o Zubeldia e de repente todos os jogadores adquirem uma qualidade que eles não tinham antes e o elenco é reforçado automaticamente. Não é. O São Paulo perdeu 20 jogadores, contratou meia dúzia, tem um elenco muito curto, sofre com lesões e tem algumas deficiências técnicas que o Zubeldia já vinha enfrentando, essa incapacidade de segurar a bola no meio-campo, de segurar a bola no setor ofensivo, que o Crespo não vai resolver do dia para a noite, né? Eu fico imaginando o Zubeldia assistindo esse jogo em casa, tomando uma cerveja e abrindo um sorriso de canto de boca, tava dizendo, tá vendo? O problema não era eu. Então, talvez essa renovação do Crespo traga novos ares, ele consiga resolver alguns desses problemas, mas não vai ser de imediato. Vai levar um tempo e sem reforço, eu acho muito difícil que ele continue
a fazer, enfim, muito mais do que o São Paulo está apresentando até agora e que continue fazendo uma boa campanha na Libertadores, como o Zubeldia de alguma forma conseguiu fazer. Ô, Milho, o Zubeldia tava assistindo o jogo, pipoquinha, e na outra mão a plaquinha de eu avisei. Eu não consigo muito imaginar o Zubeldia calmo, mas pode ser que hoje ele estivesse num dia mais calmo, vendo um jogo de futebol. Eu acho, vou me meter aí nessa pergunta que você fez para a Alicia, que eu acho que a estratégia para o jogo, a gente não pode, claro, avaliar a volta do Crespo, mas a gente já pode avaliar o jogo. A estratégia foi muito ruim. Acho que essa estratégia a gente vai só defender e basicamente rezar, né? Não é boa. Taticamente, ele até resolveu bem essa estratégia. Ele fez uma linha de 5 muito fechada lá atrás, ele lotou o meio de campo, então o São Paulo conseguiu se segurar boa parte do jogo, né? Então, taticamente, ele resolveu a parada dele, o plano estratégico, mas tecnicamente o time foi muito, muito mal, porque não conseguia sair para o contra-ataque, que era onde o São Paulo poderia ter um respiro. Não conseguiu. O primeiro tempo inteiro, as bolas todas espirravam, e o Flamengo estava avassaladoramente lá na frente. Então, havia espaço para contra-atacar. O Flamengo vai muito bem na defesa também, né, gente? Esse Flamengo do Felipe Luiz, assim, o sistema defensivo desse Flamengo começa lá no ataque, porque eles perdem a bola e eles se matam para recuperar. Então, é um sistema defensivo que até dá uma aliviada na defesa, mas tem espaço para contra-atacar. E o São Paulo não conseguiu. Só conseguiu quando mudou um pouco. Colocou o Ferreirinha, né, que eu não entendi muito o Ferreirinha começar no banco, mas é essa estratégia, né? Colocou o Bobadilha também, que é um volante mais ofensivo, e colocou o Rian Francisco, que é esse jogador que é vertical, assim. Ainda não foi contaminado pelo não vá, fica, não faça isso, né? É jovem, então ele vai. Mas aí acho que ele foi mal hoje, né? Ele foi muito mal hoje, Crespo. Mas eu acho que dá pra destacar algumas coisas, poucas coisas. Vou falar de alguns jogadores que eu acho que fizeram uma partida melhor do que outros. Acho que todo mundo jogou uma partida medíocre. Alguns jogaram muito mal. E outros eu achei que fizeram um bom papel, não comprometeram, foram valentes. E, primeiro de tudo, eu acho que a torcida do São Paulo, a partir de agora, vai ter que calibrar suas expectativas e calibrar, boa parte também das pessoas tem que calibrar a visão que tem desse elenco. Porque eu cansei de ouvir gente falando que o São Paulo tem um elenco muito forte, muito bom, que daria pra fazer coisa muito melhor do que o Zubeldia vinha fazendo. E acho que o jogo de hoje mostra que o Zubeldia, de fato, dava sinais de que o ciclo tinha acabado. O jogo contra o Vasco foi aterrador, assim, foi horrível, horroroso, diferente de todos os outros. Mas tinha gente que garantia que ele poderia fazer coisa melhor com esse elenco. E, cara, não dá pra fazer coisa muito melhor com esse elenco do que ele fez e do que o Crespo vai fazer. O São Paulo vai brigar pra não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro, a não ser que embale uma sequência de vitórias, o que eu não acredito. Porque é um elenco muito mal formado, muito desequilibrado, com jogadores medianos, jogadores esforçados, porém normais até a medula. E, cara, não tem muito o que fazer, sobretudo quando enfrenta esses times. É claro que perder pro Flamengo no Maracanã é muito diferente de perder pro Vasco do Mirassol no Morumbi. Evidente, óbvio, qualquer imbecil sabe disso. Mas acho que ficou muito claro como é um time frágil, sem opções, sem alternativas no banco de reservas, a não ser lampejos de jogadores talentosos. E acho que alguns jogadores vão mostrando que, cara, não dá pra ter tanto espaço mais, não dá pra ter tantos minutos. O Sabino hoje fez uma partida... Cara, o Sabino hoje tava em um dos seus piores dias de São Paulo, né? O Sabino não é um zagueiro virtuoso, teve uma fase ano passado em que jogou muito, mas já tá distante de ser esse jogador há algum tempo. E hoje ele destoou ali pelo lado esquerdo, pichotada atrás de pichotada, lento, pra ele dar a volta nele mesmo, ele demorava 1 minuto e meio, o cara tomou um sufoco ali pelo lado esquerdo, sobrecarregando o Enzo Dias, agora quase entregou um gol de graça. Assim, o Sabino não tem nível pra titular do São Paulo, pode ser no máximo a 5ª opção da zaga ali, então vai ter que se reforçar, Se o Crespo gosta de colocar zagueiros canhotos ali pelo lado esquerdo, hoje colocou o Lulan Franco no lado direito para ter uma saída de bola pelo lado esquerdo,
esse zagueiro não pode ser o Sabino, porque ele é muito pior do que o Ferrarese, são níveis completamente distintos de jogador. E o Alan Franco foi pra direita, eu não achei que o Alan Franco jogou melhor na direita do que vinha jogando na esquerda. Nem a saída de bola melhorou ali pelo lado esquerdo. Então o São Paulo vai ter que contratar um zagueiro canhoto, né? Porque o Crespo, lá em 2021, usava o Léo como zagueiro ali pela saída de bola e tal. Eu já discordo profundamente de tudo isso, assim. Acho que zagueiro, principalmente, tem que ser bom destrutor de jogada, se posicionar bem. Não adianta nada o cara ser canhoto, jogar pela esquerda e passar bem, se o cara é ruim, um zagueiro ruim, fraco. Então, o São Paulo vai ter que contratar um zagueiro. E eu queria destacar o Luizão, que jogou pelo São Paulo, saiu, a torcida ficou com raiva, que foi ingratidão dele, o caramba e tal. Ele deu uma entrevista recente falando pro André Hernan que voltaria a jogar no São Paulo. Não sei qual a situação dele, honestamente, mas sei que ele tá meio escondido na Europa. Eu iria atrás dele, tentaria um empréstimo de 1 ano ali. Um zagueiro bom, muito bom zagueiro, muito bom mesmo. E muito superior ao Sabino, muito superior ao Sabino. Então o São Paulo precisa de um zagueiro canhoto. Eu lembro do Luizão. E é isso, cara, se a gente aceitou o Oscar de volta, a gente tem que aceitar o Luizão. Acho que tirar o rancor da equação e trazer ele seria um bom reforço pro São Paulo. Cara, outro jogador que pra mim fez uma partida tétrica, uma nulidade absoluta, foi o André Silva. Inclusive, o primeiro gol do Flamengo sai de 2 perdas de bola dele, em que ele tinha a bola dominada, fácil ali. Não é que ele tava sendo acossado no alto, brigando com o Léo Ortiz e Léo Pereira. E ele conduz uma bola no meio de campo, perde, em seguida ele quer segurar a bola, é frouxo no pivô, é desarmado. No lance seguinte, gol do Flamengo, um golaço do Luiz Araújo. Cara, o André Silva foi surgir muito bem no ano passado quando chegou, tal. Parecia que ele era um jogador de um certo nível e ele não é. Ele faz uns gols ali e aqui, mas cara, é um jogador também que pra mim não tem bola pra ser titular do São Paulo. Pode ser um bom reserva em alguns momentos, em alguns contextos, mas não tem bola pra ser titular do São Paulo. Não tem bola. É torcer pra esse Gonzalo Tapia ter uma conexão com o São Paulo imediata, fazer uns gols ali, ganhar confiança, o Dineno se recuperar plenamente da lesão. Mas, cara, o André Silva hoje foi uma... Tudo bem, um jogo difícil, de ficar lá na frente brigando com os zagueiros, não é fácil, mas ele teve outras oportunidades em que a bola tava limpa pra ele não conseguiu manter a bola, perdeu, foi desarmado, errou passe, errou tomada de decisão. Cara, uma frouxidão jogando que, cara, dificílimo, dificílimo. Pra proposta que o São Paulo deixou clara desde o início do jogo, que é se defender, ficar num ferrolho lá atrás, você precisa ter um centroavante que consiga segurar o mínimo de bola. Nisso o Calleri faz muita falta, nisso o Calleri é muito mais eficiente do que ele. E o São Paulo ficou numa parede, né? Tirava a bola, batia no André Silva, voltava o Flamengo em questão. Isso faz o time se esgotar fisicamente. Não deu pra manter o ritmo físico durante o jogo inteiro. Mas o gol foi uma felicidade absurda do Luiz Araújo, fazendo um gol que nenhum outro jogador do São Paulo seria capaz de fazer. Nenhum jogador do São Paulo hoje limpa uma bola dessa e põe na gaveta. Daquela distância ali, isso é muito simbólico, cara. Os caras fizeram jogadas assim que o São Paulino não vê o time dele fazer há muito tempo. Aquela arrancada do Bruno Henrique, o gol do Luiz Araújo, né? A tricotada no meio de campo, os caras passam a bola, tem uma com tranquilidade, tem muita qualidade, não tem um prego no Flamengo, um cabeça de bagre que erra passes. E o São Paulo, cara, tem muitos jogadores limitados, velho, sobretudo na criação de jogada, no passe, cara. Os caras dão os passes sempre mastigado, sempre na fogueira, sempre mascado. Não tem milagre, turma. Se não reforçar, vai cair para a segunda divisão. Se o São Paulo não reforçar o seu time significativamente, vai cair para a segunda divisão, cara. Porque tá em 3 frentes, há uma ilusão dentro do clube e de boa parte da torcida de que esse elenco é bom. E abram os olhos, esse elenco é fraco. Sempre foi fraco esse elenco do São Paulo. O Zubeldia não era o maior culpado. O Crespo não é mágico. Ele não é um feiticeiro que uma varinha de condão vai fazer o Cédric acertar um passe, vai fazer o Bobadilha dar um lançamento, vai fazer o Ferreirinha não dominar uma bola. Porra, cara, assim, o Ferreirinha... Tiveram 2 lances, assim, o Enzo deu a bola no pé do Ferreirinha, que poderia ser um contra-ataque, ele domina a bola e sai pela lateral. O Cédric agora no final é a mesma coisa. Olha o chute que o Cédric deu, o cara é destro, ele limpou pra esquerda e mandou a bola na puta que eu pariu. Com o Marcos Antônio entrando livre. Então assim, bicho, assim, cara, ó, um recado pra São Paulinos que acham que esse elenco é bom, que o Zubeldia era o pior técnico da história de São Paulo. Sugiro comprar novos óculos, uma lente de contato boa, porque
estavam vendo futebol errado, turminha. Não queria dizer nada não, mas vocês estavam, tá? Acho que hoje ficou muito claro. Um choque de realidade, para quem precisava ter esse choque de realidade. Defensivamente, acho que o São Paulo fez um primeiro tempo bom, competitivo, um ferrolho declarado, 3 volantes, 3 zagueiros. Arboleda, pra mim, fez bom jogo. Enzo Dias, pra mim, fez um bom jogo. E só. Rafael quase tomou um frango, depois fez boas defesas. Pablo Maia alternou bons momentos e maus momentos. Alisson também. Alan Franco também. Cedric foi mal. Oscar foi mal. Foi mal, Oscar. Olha, Oscar, já estamos chegando quase em agosto. Não sei não se ele já fez por merecer o investimento dele. Bom jogador, titular, tal, mas... É o cara, meu, puta, um diferente, pega na bola e só sai coisa boa. Beleza, foi escalado de costa também, né? Questiona essa decisão do Crespo. O Rian, achei que entrou bem, conseguiu cavar uma falta ali. Deu uns toques ali de primeira, foi mais útil do que o André. Mas um jogo, cara... Um jogo que faz a gente ficar muito preocupado pro futuro. Muito preocupado. Não há outra escapatória a não ser contratar ou rifar a Copa do Brasil declaradamente. Porque se não olhar pro brasileiro com a atenção, com a urgência devida, vai cair. Vai cair. Hoje foi a 13ª rodada, se não me engano. O São Paulo já enfrentou quase todos os adversários. Fez uma campanha ridícula com o Zubeldia. Ridícula. O brasileiro do Zubeldia foi ridículo. Mas ele não era o único culpado, acho que tá muito claro isso. O maior culpado, pra mim, dos momentos de São Paulo chama-se Júlio Casares, o presidente que enfraquece o São Paulo de todas as formas, como pode. Dentro e fora de campo, é um cara que enfraquece muito o São Paulo. Então é isso, gente. Não tem muito mais o que acrescentar, a não ser torcer pelos 45 pontos. E torcer para que o Crespo tome decisões melhores, como sentar o Sabino, como sentar o André. Não morrer com 5 substituições, porque o time estava pregado no final. Ele morreu com 2, podendo fazer mais 2 mexidas. De repente colocar o Luca ali para puxar um contra-ataque. Colocar o próprio Dineno, enfim. Mas não resolveu não fazer. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva. Mas um jogo, assim, um choque de realidade. Um jogo que clareia tudo, deixa tudo muito claro. E espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e percebam que se a torcida não se unir e não parar com essa gritaria, com esse chilique, com essa miopia, achando que esse elenco é bom e que o técnico anterior que era uma bosta, a gente tá na merda. Então, é isso. O Crespo não é mágico, gente. Sinto quem achava que esse elenco era bom pra caralho, acho que hoje ficou claro. Bom, é isso. Se você gostou dessa análise, compartilhe, mande o link pra geral e se inscreva no canal, beleza? Valeu, até mais. Mas muito pouco, né? O São Paulo, aparentemente, até pela escalação do Crespo, parecia querer se defender, evitar uma goleada, sei lá. Uma postura que tem aquela coisa, né? O São Paulo procurou não jogar e o Flamengo, ao mesmo tempo, empurrou o São Paulo contra o seu campo. Primeiro tempo de um domínio absoluto, em que, vejam só, eu acho que o Rafael, ele acabou falhando nos 2 gols. Mas ele foi super importante no primeiro tempo. Ele fez algumas boas defesas. Tem uma, inclusive, no chute do Wesley, lateral direito, que jogou muita bola, inclusive, que é fantástica. Mas ele também trabalhou no chute do Léo Ortiz, ele também foi muito agredido, ameaçado. E aí a gente começa a entender de que, apesar da qualidade do Flamengo, de que o esquema montado pelo Crespo, ele não foi tão competente assim, porque a bola chegou muito ao gol adversário. Em uma hora, essa bola ia entrar no gol, poderia vazar, né? Foi o que aconteceu. O Rafael trabalhou bem no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu conter o ímpeto do Flamengo, foi um Flamengo dominante, né? Um Flamengo que não tinha o Pedro até apareceu no Maracanã, tinha cartaz lá a favor dele, aquela coisa toda. Uma semana conturbada do Flamengo no extracampo, né? Pela questão envolvendo o José Boto, né? O diretor executivo, não diria afastamento, né? Mas o fato do Pedro não ter sido relacionado e por bastidores de que ele teria gerado algum tipo de insubordinação e com isso estaria sendo punido pelo clube, e aí pode ser que tenha uma negociação que o clube facilite, enfim, o Pedro, né, que não conseguiu ainda desenvolver, depois de muito tempo parado, 7, 8 meses com a sua lesão grave, jogar aquele futebol que a gente sabe que ele joga. Enfim, e aí com isso o Felipe Luiz escalou aquele time que ele tem de melhor, né,
perdeu 2 laterais esquerdos no jogo, né? O Alexandro no primeiro tempo sentiu, o Ayrton Lucas num lance feio acabou saindo com um corte na perna no segundo tempo, tanto que o Varela teve que entrar improvisado, mas aí ele teve no meio de campo o Alan, o Jorginho, o Arrascaeta, depois entrou o De La Cruz, né, no lugar do Jorginho, o menino Wallace Ian entrou no lugar do Arrasca, e aí na frente o Bruno Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo jogou demais, ele vem jogando muito bem, né? Um jogador que busca o tabelamento, busca a finalização, tem uma visão de jogo, uma proximidade com a área. O Plata também foi um cara que carregou muito o Flamengo para o campo de ataque. O Jorginho ali mais cadenciando o jogo, mas é que o jogo foi tão... É difícil falar fácil, né? Mas o jogo foi tão dominante do Flamengo que, cara, o Flamengo não fez muita força para vencer por 2-0. Essa foi a sensação que eu fiquei. No lado do São Paulo, um 3-6-1, uma senhora retranca, com 3 zagueiros, né? O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, com Enzo Dias pela esquerda e o Cédric pela direita. Aí o meio de campo com Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio e aí o Oscar atrás do André Silva. Depois ele fez as suas trocas, né? Não muitas, né? O Ferreirinha no lugar do Marcos Antônio para tentar alguma jogada individual, o Bobadilha depois na do Pablo Maia e o Rian no lugar do André Silva. Fez só 3 alterações o Crespo nessa partida, porque no segundo tempo, aquele bombardeio do Flamengo, ele resulta num golaço do Luiz Araújo, um chute de fora da área, maravilhoso, tirando do Rafael. E aí a sensação que eu fiquei é que o Rafael, ou ele pula tarde, ou o braço, né, ficou curto. Não sei se foi falha, frango, não é isso, mas vou dar mérito aqui pro Luiz Araújo. Mas é uma bola em que o Rafael estava salvando no primeiro tempo e quando precisou ele não conseguiu. E no segundo gol, aí é uma rebatida. A defesa que ele faz no primeiro tempo, né? No chute do Wesley, que a bola ele consegue espalmar pro lado, acho que até sai pela linha de fundo. No lance do segundo gol, ele espalma no pé do Wallace Ian, que é um menino muito talentoso da base, que chega enchendo o pé e faz o 2-0. Mas naquele momento o jogo já estava se encaminhando para o final. O São Paulo estava até em algumas, digamos assim, entregadas ou em alguns erros defensivos do Flamengo, em que o São Paulo até poderia ter tido mais possibilidade, mas acabou também desperdiçando, né? Os jogadores um pouco desatentos, né? O André Silva não conseguindo uma finalização, enfim, nunca esteve próximo de empatar o São Paulo, a não ser em questões de lampejos, verdadeiramente, né? O Flamengo foi muito dominante no jogo. E aí, vamos lá, né? É um primeiro jogo, é um Crespo que chegou não agora, né, mas já tem uns dias aí, ou seja, ele teve tempo de trabalhar com a equipe, montou uma estratégia para esse jogo que visivelmente não funcionou, e agora não tem muito tempo, né, porque já tem jogos agora em sequência, depois desse tempo de parada, e ele vai ter que dar um jeito de arrumar esse time. O São Paulo tá, digamos, beirando a zona do rebaixamento, dá pra gente colocar dessa maneira. Eu sei que tem uma rodada ainda para acontecer, tem jogos no domingo, mas ele é 15º nesse momento com 12 pontos. O Vitória, que é o primeiro da zona, tem 11. Então tá um pontinho da zona. É um São Paulo que faz uma campanha muito